Salve, minha gente! Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Me habituando no linguajar importante, inclusivo. Que bom, já tem uma turma boa aqui. Chegada do nosso convidado. Já vou trazer ele para a roda, para a nossa conversa. Esse irmão que é querido, professor de yoga, filho de Deise Rodrigues e Marcos Rojo. Eu tive a oportunidade de estar um pouquinho próximo. Olá! Salve, salve! Salve, Beron! Olá! Namastê, querido! Boa noite! Boa noite! Olá, Como pessoal! você está? Estou na praia, em Bertioga. Que Frio? beleza! Eu tô na montanha e tá frio também. É, Aqui tá bem frio. É, que Oi, bom. gente. Como é que estão os pais? Tudo ótimo. Todo mundo bem. Estamos por aqui também, passando Que essa bom, família, na maior parte do tempo. que bom. E as irmãs? Então, também, a Yara, que tem o filhinho, né, o Antônio, tá aqui também, que é ótimo, a gente fica perto dele, é super gostoso. E a Carol e a Carla não estão aqui mais. Voltaram para São Paulo, estão fazendo outras coisas. E aí a gente tem essa coisa. Ou a gente fica aqui e fica junto, ou se vai para São Paulo e precisa dar um tempo, né, em isolamento, para poder encontrar de novo, para até que, né, esteja todo mundo bem. E a gente não fica indo e voltando. Porque meus pais, né, também grupo de risco, não dá para a gente ficar bobeando muito, Sim, sim, sim. né? Marcos, deixa eu só dar uma boa noite para a turma aqui. A Lara Navarro, minha colega Neca Fontoura, Olenka Linda, Cipele, veganizando o dia a dia. Silvia. Qual o tema da live? A live vai ser uma conversa de famílias que estudam o yoga. Uma coisa informal, amigável e eu tenho certeza que inspiradora. Pelo menos o pouco que eu conheci, o lado de lá é bem inspirador. Bom, vamos lá então. Gente, mais um monte de gente, perdão, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E eu vou agora pedir pro Marquinho, pro Marcos, contar um pouquinho dele Claro. e a gente segue o nosso bate-papo. Então, a palavra é sua. Maravilha. Boa noite todo mundo que está aqui. Prazer, obrigado, Beron, por esse convite. O Beron é uma pessoa muito querida, apesar da gente não ter um contato tão próximo, né, o Beron? Assim, sempre guardo muito Verdade. carinho por você, desde que eu te conheci Igualmente. lá no curso do IEP. A gente se encontrou em poucas ocasiões depois disso, mas eu sempre estou ligado no que o Beron está fazendo, porque eu sempre acho muito inspirador. E fico muito honrado, muito feliz com esse convite de estar aqui. Bom, sobre eu, né? Acho que a gente vai falar bastante, né, nessa live. Quem sou eu, né? O que sou eu? Aham. Bom, eu sou Marcos, eu sou também professor de yoga, filho de professores de yoga, e isso vai encaixando no nosso tema, né? Do yoga em família ou de família, em torno do yoga. Eu sou engenheiro químico de formação, por incrível que pareça. Trabalhei 15 anos no mundo corporativo. Isso eu não sei nem se o Beron sabe dessas coisas todas. Bom, Quando eu recebi sua mini bio que eu me dei conta e me surpreendeu, sim.
Trabalhei 15 anos no mundo corporativo, em áreas como planejamento financeiro, e desde outubro do ano passado eu estou exclusivamente agora dedicado ao yoga, mas alguma coisa que eu já venho fazendo a minha vida inteira. Né? Já venho Aham. fazendo a vida inteira e venho dando aulas já há pelo menos uns 12 anos, em paralelo com todas essas atividades. Eu acho que isso é interessante. Né? Eu fico, né, tentando me entender nesses aspectos. É, e é isso, e no momento eu estou completamente imerso, dedicado, agora exclusivamente, com muito prazer e com muito carinho nessa atividade que é algo que eu tento, gosto, né? Gosto para mim e gosto de transmitir também. Que bom. Marcos, eu tenho uma dificuldade que, que não é uma novidade para as pessoas. Na verdade, elas sempre me fazem essa mesma reclamação sobre si mesmas e, e eu sempre me identifico e elas sempre chegam em mim esperando que a minha resposta seja completamente diferente disso que eu vou relatar, né? Sempre buscando em mim ou em outros professores, imagino, um exemplo, assim, um exímio exemplo disso que é a dificuldade delas, que é a tal da disciplina, né? Eu tenho bastante dificuldade, eu luto todos os dias contra isso. É um regime quase que diário, assim, de me esforçar. Tem dias que não, que o flow me leva, mas é muito comum eu ter que encarar essa persona preguiçosa e acomodada, né? E que em muitos momentos realmente me deu bastante trabalho e eu deixei de fazer coisas bastante importantes ou mesmo de alcançar lugares que eu sei que a disciplina leva por conta de ser relapso nesse sentido. E eu tenho uma pequena lembrança que eu estava conversando, acho que com sua mãe, e ela dizia que elaborava as aulas que ia estar levando para a turma e e ela praticava a aula que ela ia oferecer. Tipo, ela elaborava e aí via se dava certo mesmo aquilo. E eu já era professor de yoga na época que eu fiz o curso com vocês. Uhum. E, e basicamente, eu tinha um programa semanal e esse programa semanal era eterno. Todo mundo que já estava há 8 anos como meu aluno sabia mais ou menos qual era a minha história. É, claro que sempre colocando novos elementos, mas basicamente a segunda-feira era muito mais alongamentos e permanências, a terça-feira já envolvia um pouquinho mais de dinamismo na prática, enfim, tinha já o modelo que eu já tinha escolhido. Uhum. Então eu nunca, e muitas vezes a aula era o meu momento de prática, infelizmente, e até com um pouquinho de vergonha eu falo isso. Eu passava Uhum. o dia com outras atividades e eu ia para a aula e era o momento que eu estava praticando a minha história. E eu sei que isso não é recomendado porque eu não estava atento em mim. Mas enfim, abrindo aqui a minha, sei lá. E aí eu queria saber de você, como é que é para o Marcos essa relação com a disciplina? Você é também aquele que pratica todos os dias ou a preguiça às vezes vem visitar, o ego dá uma rebeldeada, como é que é? Legal, Beron, a gente pode se abraçar nesse sentido e eu não sou essa pessoa super disciplinada que acorda antes do sol nascer no Brahma Muhurta, né, e que faz todas as minhas práticas, os kriyas e todas, né, aquelas técnicas. Ah, realmente
a minha visão de disciplina não é bem essa, né? Eu reconheço, sim, um lado muito importante, né, da disciplina na prática, mas eu também reconheço outros aspectos que não vão exatamente pela via da disciplina dessa forma. E, e eu já passei muitas vezes, assim, eu também já, e às vezes ainda continua acontecendo isso comigo, assim, eu fico um pouco insatisfeito, né, por não ter essa disciplina prática, né, mas eu também penso que tem vários momentos da minha vida onde, quando eu estava com essa disciplina de alguma forma me colocava de um ponto de vista um pouco mais mecânico. Ponto de vista um pouco mais mecânico, porque é aquela coisa assim, tá, então eu preciso acordar, eu vou fazer minha prática às 6 da manhã, eu faço isso, e aí você acaba entrando num certo ritmo, né, que ele pode ser um pouco mecanizado. E eu me percebia muitas vezes que quando eu deixava de fazer por um tempo, não quer dizer que eu estava deixando completamente de fazer, mas às vezes eu estava me desfazendo um pouco daquele aspecto mecânico. E quando eu voltava a fazer uma prática, porque eu estava afim, né, com gosto, a minha prática ela rendia muito mais, ela era muito melhor, eu descobria muito mais coisas que às vezes em meses praticando com muita regularidade, parece que eu não descobria nada de novo, sabe? E então a minha relação com a disciplina ela mudou um pouco depois disso. Muitas vezes eu também me pego praticando com os alunos e não praticando a mesma coisa, né, que eles estão fazendo, mas praticando por dentro, sabe assim? Eu vou conduzindo e vou falando sentadinho aqui nessa mesma cadeira e parece que tudo vai se encaixando por dentro, vou fazendo por dentro e vou praticando e isso de alguma forma muitas vezes me satisfaz como uma prática. Outros momentos eu tenho as minhas próprias práticas também, né? Mas não é aquela coisa assim absolutamente disciplinada. Tanto é que eu não tenho esse alongamento, né, invejável que muitos daqui, né, inclusive vejo pessoas aqui têm, aquelas posturas maravilhosas. Não são as posturas mais lindas, mas eu prefiro, né, priorizar o lado o lado da vontade, sabe assim, o lado do querer muito mais do que o lado do dever. Então, quando o querer está aí, a coisa vai, flui, acontece com muito mais força do que quando a gente se impõe, né, essa obrigação. Pelo menos eu sinto assim, mas eu confesso que eu queria ter lido. Sim, sim. E como é que eram Marcos e Daisy com relação ao yoga e vocês? Assim, em termos de estimular, de, sei lá, trazer alguma disciplina, como é que era essa relação? Nada de estímulo, nada de imposição, muito menos, mas assim, mesmo estímulo, né? Muito pouco, num sentido muito mais de dar liberdade para que cada um escolhesse o que quisesse fazer e não impor de maneira nenhuma, nem estimular que a prática deles fosse feita por nós. Uhum, Mas eu me lembro, assim, é claro, eles faziam suas práticas, a gente era criança, convivia, eu via, né, eles fazendo suas práticas, umas coisas meio esquisitas, e eu ficava olhando aquilo, né, principalmente os crias. Meu pai todos os domingos ele fazia lá o Jalanet, o Sutranet, fazia também o Vastadalt, né, aquele que engole o pano, todos os domingos. E eu ficava ouvindo aquilo, eu não ficava vendo, a porta ficava fechada no banheiro, mas eu ficava ouvindo aquilo. E, e de alguma forma eu me autoestimulava a fazer, assim. Eu me lembro, e eu estava lembrando disso, eu até mencionei numa dessas lives um dia desses, que criança, assim, com cerca de 10 anos de idade, alguma coisa por aí, eu estudava de manhã na escola, né, e ficava a tarde inteira livre, sem ter nada para fazer. E eu me lembro de momentos sentado, né, sem ter nada para fazer, sem saber exatamente o que eu estava fazendo, e fazendo prática de respiração, pranayama, inspirações profundas, fazia pausas, ficava lá um tempão. E o mais interessante disso é que eu me lembro
dessas práticas como sendo talvez as minhas práticas de pranayamas, sabe assim, mais potentes, porque era uma tranquilidade que talvez nunca mais tenha se repetido, né, nessa vida que a gente vai crescendo e vai criando uma série de responsabilidades. E lá não tinha nenhuma preocupação, estava lá completamente imerso naquilo, não sabia o que eu estava fazendo, não tinha expectativa por aquilo que eu estava fazendo, né? Então era muito interessante isso. Era, nesse momento, muito mais como uma brincadeira mesmo. Uhum, uhum, certo. Em casa, eu acho que foi mais ou menos o que você está relatando, mas o meu pai sempre estimulou bastante, assim, sabe? A gente. Então, desde pequenininho, a gente tem livros de yoga para criança. É, meu pai, ele tinha uma prática regular que, sei lá, eu nunca cheguei a isso e talvez tampouco tenha vontade disso, mas ele praticava 5 horas por dia, então uma boa parte do dia a gente não via meu pai e não era meditação, era Kriya Yoga, né? O yoga do Yogananda. Sim. Então tinha essa parte que a gente tinha o meu pai ausente nesse momento e a gente sabia que era um momento que não podia sair fazendo gritaria, não podia fazer porque meu pai estava no yoga. Então tinha essa parte. Ele sempre Surya Namaskar, né? A gente desde pequenininho Uhum. fazendo Surya Namaskar. Então sempre teve essa história. E claro que chega um momento que a gente também, né, não quer fazer o que os pais, não quer fazer o que a gente já conhece. A gente quer explorar o outro lado da história toda. Então foi o momento que a gente começou a se inteirar também de outros professores, porque a gente começava aí muito, eu fui muito para o esporte, e aí meu pai sempre apresentando, né, eu conheci o seu pai pelo meu pai, né, meu pai falando do seu pai, meu pai falando do Shimada, meu pai falando do Hermógenes, então é assim que eu fui me familiarizando da turma toda que existia do yoga. E com 18 anos é que eu fui fazer a minha jornada com o yoga. É E meio parecido aí, meio parecido. com a idade também. E na sua casa é você e a Carol, né? As outras duas não estão tão nessa onda, né? Então, foram para outras coisas. Uhum. Então, exatamente. Eu acho que até por ter essa liberdade mesmo de escolha. E assim, e se você perguntou do estímulo, eu até fui um pouco estimulado a ir por esses outros caminhos. Quer dizer, faz lá, fiz a minha engenharia química, né? Fiz isso. Aham, E aham, até um ano atrás estava lá no mundo corporativo, né? Como quem diz assim, e eu lembro sempre meu pai dizendo isso, é muito melhor dar aula de yoga, né? Ou praticar o yoga sem ter essa necessidade de depender financeiramente, né? Então sim. faz o seu trabalho, faz as suas coisas aí, né? E aí você pratica livre, não precisa depender disso para ser sua profissão, sua fonte de renda. E assim eu fui indo também, fui indo até agora há pouco. Uhum, uhum. E Marcos, essa, essa, essa relação de pais, né, que não deixam de ser influentes, trouxe a você um contato muito próximo com expoentes do yoga, né? Sim. Personalidades que eram bastante influentes no ramo literário, né, na própria difusão. Acredito que o Shimada ele tinha um programa de televisão, né, lá nos anos não sei quanto. Foi a primeira academia primeiro shala de yoga, né, aqui no Brasil. Uhum.
E vocês foram próximos, de certa maneira, né? Bastante, Como é que bastante. era isso? Então, bastante próximos do professor Shimada, bastante próximos do professor Hermógenes, bastante próximos do professor Garotti, né, do Dr. Garotti, que era lá da Índia, mas que vinha todos os anos para cá por muitos e muitos anos seguidos, né? E eu penso nisso como um grande presente, assim, porque realmente conviver com essas pessoas, né, foi um grande presente. Pelo exemplo, pela forma de vida, né, pela simples convivência, né? Assim, eu digo até que, claro, eu aprendi muitas coisas com eles, né? Mas eu não me lembro exatamente, né, de nenhuma técnica aprendida com o professor Shimada, por exemplo. Né? Eu me lembro muito dos seus exemplos de vida. Com o professor Garotti eu me lembro muito bem das suas aulas e da forma como ele ensinava, mas assim, é muito mais importante a forma como ele ensinava do que exatamente o que ele ensinava. Né? Talvez até pela idade, não sei. Depois foram tendo outros professores que são muito relevantes também na minha construção, né, que vieram, o professor Shri Krishna, o Dr. Boli, são duas dessas referências para mim fundamentais e muito estruturantes. E aí sim eu me lembro muito bem das minúcias, das técnicas, do conteúdo ali transmitido, mas também muito dos exemplos, quer dizer, essa essa proximidade de jantar na casa do Shimada, sabe assim, de receber o Shimada em casa muitas vezes, porque tinha uma época quando o Shimada, um pouco antes dele falecer, assim, todas as quartas-feiras ele ia tomar um chá lá em casa e conversar com meu pai, bater papo, né? Ele adorava bater papo. Então eu ia lá e, pô, às vezes eu Que sentava lá e ficava delícia, eles conversando, né? Super gostoso, super bom. que delícia, que delícia, que bom. É, E, e aí dentro, né, da da sua área, né, de atuação anterior a esse momento da sua vida, você via reflexos dessa infância adornada por essas personalidades ou pelo exemplo dos seus pais e tudo mais, você sente que isso, esse background também era transferido na sua postura profissional, mesmo distante dessa área? eu acho que sim, Oberon. Em alguns aspectos, né? Eu sempre vi esse lado corporativo, né? Não como alguma coisa que reforçasse, do meu ponto de vista, esses aspectos que já são muito reforçados lá, essa coisa de crescimento, de carreira. Né? Eu nunca tive a intenção de construir uma carreira, nunca foi o meu propósito, porque assim, apesar de eu ter me dado bem nesse caminho também, né? Eu fui sendo promovido, foi acontecendo uma certa carreira, eu virei gerente, eu virei diretor. No meu último cargo, eu era diretor de planejamento e RH no Buscapé. E eu estava lá, eu acabei aprendendo a me dar bem nesse ambiente, talvez até por também ter, né, esse background, como você coloca, de desse outro aspecto, assim, um aspecto que eu vejo muito como sendo um yoga fora do tapetinho, né? E muitas vezes era isso que me sustentava nesse caminho, assim, porque eu falo, pô, talvez aqui seja um espaço que eu possa levar certas coisas e talvez levar, né, convivência, levar exemplos. Tinha equipes, então eu também liderava equipe, podia levar certos conceitos para eles. Então eu acho que sim, sei lá, em primeiro lugar, uma coisa que eu me lembro muito bem logo que eu entrei nesse mundo, eu comia muito mais devagar que todo mundo que estava lá. Naquele... Então eu era sempre o último.
E aí as pessoas falavam, cara, como é que você come tão devagar? Você mastiga 80 vezes um tomate, não é possível. E aí eu comecei a ver, bom, tem alguma coisa diferente, assim, que as pessoas fazem, todo mundo engole a comida, e eu tô aqui comendo um tomate mastigando 80 vezes. Aí depois eu comecei a reparar, né, na forma como as pessoas falam e agem, e aí algumas pessoas falavam, mas como é que você mantém essa serenidade? Eu falei, puta, mas eu não tô com serenidade nenhuma, eu tô aqui preocupado, eu tô aqui pensando, eu tô aqui, né, com um problema para resolver, eu não tô com serenidade nenhuma, mas de tantas pessoas falarem, mas como é que você mantém essa serenidade nesse ambiente? Aí eu comecei a me convencer, bom, talvez eu mantenha uma serenidade, então, que eu não esteja percebendo, né? E aí eu comecei a me dar conta de que talvez sim, tenha tido uma influência relevante nisso, sabe? Para conseguir manter um certo distanciamento daquela coisa que te engole, né? Talvez tenha funcionado de alguma maneira. Aham. Agora você falou igualzinho sua irmã. É, né? Igualzinho. É. E seu pai e sua mãe, na época que eu estive mais próximo, levavam grupos para a Índia. Eu não sei como é que era dentro da família e eu queria saber um pouquinho. Uhum. Teve uma pergunta aqui que fizeram a você, que era por que você deixou o mundo corporativo? Mas eu já vou engatar essa pergunta e você, se quiser falar das duas. É, Pra gente, a Índia era tipo a Meca, o lugar, o ápice, né? Porque era o lugar dos yogis. Eu pequenininho, meu irmão, o Samad é um ano, um mês e um dia de diferença de idade. Então a gente é bem próximo mesmo. E aí alguém, uma vez, a gente era pequenininho, sei lá, 5 e 6 anos. E aí perguntaram pra mim o que eu queria ser quando crescer. E eu falei um cowboy. Era o que eu queria ser. E aí perguntaram pro Samad e o Samad falou um yogi. Ó. E aí depois, quando eu entrei na minha adolescência, eu tinha muita vergonha desse episódio, né? Porque, na verdade, hoje eu combato os cowboys. E o Samad, desde pequenininho, tem ali a posturinha dele, é o zen da sala, é o zen não sei o que, tarará. E a gente sempre foi, de alguma forma, é, é, trazido para um imaginário da Índia, dos santos, dos yogis, dos imortais, dos que levitam, dos que são, não sei, tem muitos siddhis e também são santos, são além do Maya, né? Libertos e tudo mais. E aí tem o Rio Ganges que é sagrado, e lá teve Krishna, e todas essas coisas que a gente escuta essas histórias dos meus pais desde que a gente é pequenininho. Além disso, meu pai sempre teve uma casinha de apoio a viajantes, essas coisas, e a gente sempre recebeu Hare Krishna. E não sei se você, como é que é a sua relação com eles, mas eles estão sempre contando histórias, né? Histórias fantásticas, assim. Os estudos do Srimad Bhagavatam é só uau, só para criança, realmente para adulto, mas para criança era, né, os demônios, os heróis e tudo mais. Então a Índia para a gente era aquele lugar inatingível, aquela terra, né, que precisava ser um dia descoberta, mas que para a gente ainda era um lugar muito distante por, por N motivos. Então, ter tido a oportunidade de chegar lá foi tipo a realização máxima do nosso sonho, porque a gente não imaginava um lugar mais legal no planeta Terra de se visitar. Uhum. E aí a minha pergunta, depois de contar toda essa história, a minha pergunta é como é que era essa relação com Índia para vocês, filhos Legal. e filhas? Então, é muito interessante, assim, porque vendo você contar essa história, a minha relação, a minha história com a Índia, da forma como eu fui, né, sendo ensinado ou sendo apresentado a ela,
é uma história muito diferente, porque o yoga e a Índia, eles sempre foram apresentados, né, para gente como alguma coisa longe assim dessa questão mística, né? Então eu nunca me aproximei muito desse lado das divindades, nunca me aproximei muito desse lado, né, das grandes histórias, dos grandes mitos. Sempre conheci o yoga de uma forma muito prática, não só pelos meus pais, né, mas também pelas pessoas que vinham da Índia, o próprio professor Shimada, né, que convivia bastante. Mas foi sempre uma visão. Kuvalaya, a Kuvalaya Dama é Kuvalayananda. Kaivalya Dama é muito mais a ciência, né? É Exato. o estudo, a educação física indiana, né? Então, é um estudo bem baseado na ciência, mas mesmo quando pega a parte literária, é bastante técnico, assim, sabe? Tem suas revisões, tem um estudo muito forte dos manuscritos, dos textos antigos, mas, assim, de um ponto de vista muito técnico e pouco voltado para esse lado mais mágico da Índia. Então, eu nunca tive esse contato da magia, assim, desse lado mágico da minha formação. Sempre tive um pouco de curiosidade, mas não era alguma coisa assim que estava presente no meu meio. Uhum. Então eu fui para a Índia com outro olhar, assim. Eu fui para a Índia realmente me interessando, mas porque eu queria conhecer, né, aquele lugar onde o yoga nasceu e o yoga da forma como eu conhecia, assim. O yoga, eu fui conhecer o Instituto de Cavalha Dama, eu fui conhecer a casa do professor Garotti, eu fui conhecer, né, onde moravam aquelas pessoas. E foi uma viagem incrível, assim, foi muito incrível. Eu tinha 17 anos, eu tinha acabado de passar na faculdade de engenharia. É, e aí eu tive esse um mês de férias, eu passei quase esse mês inteiro lá na Índia, no grupo que meu pai levava. Eu fui o primeiro dos filhos a ser levado, e depois todos foram, e os primos, e todo mundo foi, cada um ia, né, num ano. Mas foi essa a minha relação, assim, e de certa forma é um pouco do que se preserva até hoje, assim, na minha forma de me relacionar com o yoga mesmo, sabe? Eu Uhum. priorizo nas minhas buscas não exatamente a técnica, mas os efeitos da técnica e não tenho tanto esse lado devocional, não tenho tanto esse lado é, mais bhakti, assim, né? Que Sim, mantras ou por sim, outros. sim. Engraçado você estar colocando isso, porque, segundo eu entendi no seu relato aí, você encontrou o que você via aqui, né? O que você estudava aqui. Uhum, E para mim foi o oposto, porque pintavam tão colorida a Índia, tão cor-de-rosa a história, que eu todo o meu bhakti a Índia de alguma forma matou, né? Então eu fui ver de perto gurus que daqui de longe eram magníficos e de perto era um monte de coisa errada, lugares, pessoas, né? E toda uma história que eu tinha como a Meca, a Terra, o paraíso encantado, de verdade. E eu cheguei lá e vi um lugar de conflitos, né, de pessoas, um contraste social que gurus tentam justificar através de palavras espirituais, mas que hoje, como ativista social, eu vejo que é covarde esse tipo de justificativa, né? Porque gera sofrimento demasiado e tudo mais. é, Então, eu foi destruído. A minha ida para lá destruiu uma coisa que eu tinha muito forte. Né? Então, talvez hoje eu tenha uma visão um pouco mais técnica do yoga e não tão quanto eu já fui, né? Já fui bastante bhakti, mantras e tudo mais. Então hoje utilizo como
como metodologia de autossondagem mesmo, né? De como eu me comporto no mundo de forma mais presente, mais consciente, mais atento. Mas Legal. muito legal te ouvir, né, olhando por esse lado. Muito legal mesmo. E aí a nossa irmã tinha perguntado por que você deixou o mundo corporativo. Então, essa é uma boa pergunta, assim, e eu sempre tive, no fundo, na verdade, essa certeza de que em algum momento isso ia acontecer. Porque eu nunca vi essa carreira corporativa como sendo alguma coisa importante para mim, sabe? Assim, Uhum, eu eu estava lá, eu acabei aprendendo a me dar bem nisso, eu eu gostava de fato daquilo, assim, não era nada que eu fazia, eu sempre fiz as coisas que eu faço com muito gosto. E realmente eu gostava daquilo, mas em algum momento eu sabia assim que tá bom, eu vou chegar daqui, sei lá, 50 anos e eu vou olhar e vou eu não vou me orgulhar de mim mesmo, né? Ah, ele foi o presidente da tal empresa. Isso não é alguma coisa que me orgulha, né? Sem nenhum desmerecimento a quem, né, apoia suas vidas nisso, porque cada um tem o seu caminho e tem o seu a sua, né, as coisas que almeja, mas para mim, assim, pessoalmente, não era alguma coisa que eu via como sendo importante de construção da minha vida. Eu sabia que o que eu dou mais importância, o que eu vejo como importante, é o lado que eu fui aprendendo, que eu fui construindo em torno do yoga. Mas eu também não tive pressa, assim, por algum motivo, em fazer essa virada de chave completa. Eu fui levando as coisas por muito tempo, quer dizer, por 12 anos, praticamente, eu fazia as coisas em paralelo, dava minhas aulas e trabalhava lá no mundo corporativo. Eu fui encontrando esses espaços, né? Eu ia me aprofundando, eu ia praticando e eu estava lá, né? Trabalhando no mundo corporativo, ali nas minhas reuniões. E só depois que eu saí, que foi em outubro do ano passado, que talvez eu tenha me dado conta do porquê que eu demorei tanto tempo para fazer essa transição. Então, acho que muitas vezes a explicação vem depois, assim, eu nunca parei muito para pensar quando vai ser, sei lá, eu fui indo. E de verdade, assim, eu só saí, talvez, nesse momento, porque a empresa que eu estava, o Buscapé, foi vendida, né? E aí todo toda a empresa, a grande maioria da empresa foi demitida, né? Que a outra empresa ia tocar lá. Então eu já sabia, né, que isso aconteceu. Eu estava lá tocando esse projeto de venda da empresa, sabendo que eu ia sair nesse momento. Eu falei, pô, acho que tá aí a minha oportunidade, né? Porque, pô, se eu não tive coragem até agora de dar esse passo por mim, eu acho que eu vou aproveitar, né, que isso está se apresentando e eu não vou procurar um outro emprego. Porque eu vou procurar um outro emprego para quê, né? Para quê? Eu vou aproveitar isso nesse momento agora. Vou fazer uma viagem, vou fazer o caminho de Santiago de Compostela, vou para a Índia, vou fazer o que for, e vou aproveitar e tirar um ano sabático. E aí eu fui me dar conta, assim, do porquê eu acho que eu demorei tanto tempo e por que agora eu estava tão tranquilo e tão seguro em fazer isso, que eu acho que eu precisei encontrar minha própria linguagem, sabe assim? Essa coisa de ser filho de professores de yoga, tem um lado, assim, que eu acho que por muito tempo eu copiei, né, a linguagem dos meus pais. Então eu dava aula como eles por muito tempo. Depois eu fiquei numa coisa meio híbrida, eu fui tendo outras influências, e aí eu ficava meio no meio do caminho, mas assim, sabe quando você não adquire a sua linguagem própria? E eu acho que até então, até eu não conseguir adquirir a minha linguagem própria, eu fiquei no mundo corporativo porque eu via como sendo alguma coisa que não estava, sabe assim, meu ponto de virada, a minha migração não estava madura ainda. Então, por algum motivo eu ficava lá, naquela outra vida. E, e aí, eu, quando eu fiz essa transição, agora eu me sinto, né, com uma linguagem própria, uma linguagem minha,
e me sinto muito mais tranquilo, né, de fazer esse caminho sem ser o filho do Marcos Rojo que copia, né, a forma dele dar aula. Não, ele tem o jeito dele, eu tenho o meu, né? A gente tem pontos de vista diferentes. A minha mãe tem, né, a forma dela dar aula. Eu me identifico em partes com coisas que ela, né, da forma como ela dá aula, me identifico em partes da forma como meu pai dá aula, me identifico em partes com jeitos que eles não dão aula e que eu tenho de influência de outras pessoas, mas agora isso não é mais cópia de ninguém, sabe? Isso já se tornou parte de alguma coisa minha própria. E Sim, aí foi isso que fez com que eu conseguisse me desvincular completamente desse universo. que legal. A Daniele fez alguns comentários, e acho legal a gente trazer para cá, até Uhum. fica mais solto. É, só um detalhe, Daniele, o Marcos, ele não dá aula há um ano, ele dá aula há muitos anos, em paralelo com a outra profissão, a atividade que ele levava. Eu tive aula com o Marcos num ginásio da FMU uma vez, mas não tive oportunidade de falar com ele. Foi no curso que o meu irmão mais novo fez, que eu tive mais oportunidade de estar mais próximo. Uhum. É, aí foi colocado se yoga com filosofia, sem filosofia ainda é yoga, e eu acho interessante colocar isso porque talvez as pessoas entendam muitas vezes o yoga muito embaraçado com o hinduísmo, né? E a filosofia também com o hinduísmo, sendo que pode ser puramente é, de auto sondagem mesmo, né? Sem personalidades e sem personagens, né? Mas, por favor, traga a sua sabedoria à luz de todos. Eu não entendi, Oberon, a pergunta na real, desculpa. Que se yoga sem filosofia ainda é yoga. Entendi. Complicada essa pergunta, né? Complicada essa pergunta. Eu acho que, assim, talvez, sei lá, talvez sim, se a gente for. Eu tenho gostado muito de ler Alberto Caeiro, né? O heterônimo de Fernando Pessoa. Ah, talvez a não filosofia, né? Talvez a identificação com as coisas simples, talvez a relação muito mais direta entre sensação, né, e corpo e mundo, talvez seja muito mais próprio do yoga do que alguma coisa que passa tanto pela via do intelecto como a gente faz passar, né? Tanto pela via da Sim, razão, tanto pela via do sim, conhecimento. Um conhecimento que, se ele fica no campo intelectual, eu acho que a gente se distancia muito do yoga na realidade. Assim, acho que a gente pode conhecer muito, mas a gente vai se distanciando dele. Eu eu acho, né, pessoalmente, que o conhecimento é importante. Eu acho que a filosofia é importante. Não é à toa que essas coisas são transmitidas de uma maneira onde existe, né, e se funda uma tradição. E a tradição é algo onde as coisas vão sendo perpetuadas porque há uma coerência nisso, né? Porque isso vai sendo testado, passado de pessoa para pessoa, ao longo de séculos, ao longo de milhares de praticantes por esses séculos. Então, de alguma forma, né, essas coisas vão sendo perpetuadas e é porque há algum valor nisso também. Mas eu acho que desde que seja realmente alguma coisa onde a gente vai incorporando, né? Eu gosto de usar esse termo incorporar no sentido justamente de virar corpo, né? Então essa filosofia tem que virar prático. prático e aquilo que você conhece intelectualmente, em algum momento ele tem que virar um conhecimento corporal. E aí você vê, né, você sabe que o asana é estável e confortável através do relaxamento do esforço, né, e os Yoga Sutras, e você sabe talvez citar isso em sânscrito, mas se o seu corpo, a hora que você senta, ele não se ajusta de forma a ser estável e confortável, não adianta muito saber isso, né? Uhum. Por outro lado, você pode, né, também
ser instruído, talvez por alguém que não te dê, né, o aspecto filosófico, todas as explicações, mas te dá o caminho das pedras, assim, sabe? Te dá o jeito de fazer as coisas. E é um pouco nesse sentido que eu falo. Talvez a filosofia ela possa até ser substituída por alguém que vai te dando o jeito de fazer as coisas, né? Mas o contrário eu acho que não funciona assim, se a gente fica, né, com esse conhecimento intelectualizado e não transforma isso em corpo mesmo, sabe? Uhum. Em algo que acontece. Porque o yoga, né, eu acredito muito no yoga como sendo um acontecimento. Né? Tudo do yoga, ele é, né, o verdadeiro asana, assim, é aquele quando ele acontece mesmo, sabe? Não é aquele que a gente faz, não é aquele que a gente fica fazendo porque a gente conhece, é aquela coisa que de repente, assim, quando você percebe, ele já aconteceu. E Uhum. nesse sentido, para ele acontecer, né, sem que você tenha que ficar conduzindo cada detalhe, é só quando ele se torna realmente parte mesmo, né? Quando ele se torna você, né? Como a digestão de um alimento, ele se torna você. Sim, sim. Marcos, como a gente vai beirando o final da nossa prazerosa conversa, Sim. eu queria saber dos seus projetos, das suas ideias, de como as pessoas te alcançarem, mas com uma pergunta: como é a vida de um centro de yoga numa pandemia? Muito boa essa pergunta. E eu resgato um pouco daquele sabático que eu ia tirar, né? E, e se fosse 2 ou 3 dias antes a minha data da minha viagem para o Caminho de Santiago, eu teria ido. Né? Foi muito por pouco que eu não... E aí eu estaria num baita de um problema lá na Espanha. É, mas assim, aí eu não fui, né? E a gente se deparou com um espaço de yoga que a gente tem que fechar, mas a gente não estava entendendo muito bem ainda. Falei, mas será que a gente precisa mesmo fechar agora? E aí a gente começou a ver que sim, a gente precisa mesmo fechar agora, né? Não dá para a gente continuar. E o que a gente vai fazer? E sei lá, vamos começar com lives. Então o que a gente pode fazer? Vou começar fazendo lives todos os dias, inclusive sábados e domingos, às 8 horas da manhã. Lives abertos. Tá, vamos lá, vamos fazer. E eu comecei exatamente assim, sem muito, né? Eu comecei a transformar a minha prática pessoal, que não era assim tão disciplinada, numa coisa muito disciplinada dentro dessa quarentena, onde todos os dias, às 8 horas da manhã, eu fazia a minha prática e ia conduzindo isso para as pessoas que participavam. Que legal. Ilha no Instagram do meu pai, né, o Marcos Rogi Yoga, a gente também fazendo de segunda a quinta, cada dia uma pessoa, segunda a quinta começou, depois segunda a sexta, cada dia um conduzindo ali uma prática. Então, foi assim que a gente começou a transformar o nosso espaço numa fábrica de lives. Que legal. Tendo assim uma forma de contribuir e a gente recebeu relatos assim incríveis de muita gente, onde a Thelma que fiz todas, muita gente que realmente, né, conseguiu sair de estados de ansiedade, de desespero, né, ou pelo menos melhorou um pouco esses estados fazendo as práticas. Aí aos poucos a gente foi transformando isso em outras atividades também, né? Então a gente abriu turmas, as nossas turmas do espaço também sentiam falta, né, de fazer uma prática conduzida, onde a gente pudesse olhar as pessoas. E aí a gente começou a dar aulas também pelo Zoom, né? Então abriu turmas. E aí eu senti também vontade de... Porque eu me identifico muito com a forma de ensinar através de cursos. Então Uhum. eu abri uma turma de pranayamas, essa turma de pranayama se transformou numa turma incrível, que tem até várias pessoas aqui fazendo comentários, a todas segundas, quartas e sextas, às 7 horas da manhã, que vem acontecendo já há 5 meses, se não me engano. Então a gente está totalmente online, dando muitas aulas, dando muitos cursos, dando muitas lives, e está tudo acontecendo e acessando muitas pessoas que a gente não tinha proximidade.
né? Pessoas, inclusive, E de talvez pessoas que não tivessem acesso mesmo, né? não tivessem acesso. Então, eu Sim. fiz uma pesquisa uma vez e mais da metade das pessoas que estavam fazendo as nossas lives ou nunca tinham praticado yoga ou estavam há muito tempo sem fazer, porque, sei lá, perderam o engate ali, né? Perderam o embalo. E então, dessa forma, sei lá, para mim, falando para mim pessoalmente, é algo muito gratificante. Eu encontrei, eu tenho gostado de falar isso para minha turma, que é essa minha turma cobaia das 7h30 da manhã, é, de que esse modo online de ensinar, ele tem me proporcionado, eu tenho percebido, às vezes, coisas muito mais profundas do que o presencial. Porque existe um tempo, e isso é muito interessante, assim, onde depois de eu dar uma aula, existe um tempo, a pessoa, eu peço depois que as pessoas coloquem as suas contribuições a respeito, né, das suas experiências da aula. A pessoa tem o tempo dela, sabe, para pensar, para refletir, para depois colocar ali no nosso grupo. E eu tenho meu tempo para ler todos esses comentários, eu faço todas as minhas anotações e devolvo para eles. E não é aquele bate-bola de fim de aula onde você sai de uma já entra em outra, sabe assim? Aham, aham. Coisas têm um tempo para deixar esse lado sensível se aflorar. Eu tenho percebido muito isso e tem sido muito interessante, tem sido muito bom. Marcos, se você me permite, eu acho que isso você herdou da família. Porque seus pais, eu acho que essa é uma característica que não sei se contrasta dos outros, mas que é muito forte na sua família como um todo, que é estar acessível e essa atenção individual que cada um recebe com um Uhum. carinho que eu fico abismado. Eu lembro de um enxame de pessoas em volta do seu pai, e aí todos querendo atenção e falando ao mesmo tempo, e aí de repente eu faço uma pergunta para ele e ele está ainda respondendo para o outro, e aí eu vejo que, poxa, dei mancada, né? Ele ainda está falando, aí eu vou saindo, ele segura no braço, continua É, respondendo para outra pessoa, não deixa eu ir embora, e é, depois que conclui ali, volta a atenção para o outro. Então, eu parabenizo demais esse diferencial que vocês trazem, esse carinho todo. e para quem quiser encontrar coisas, eu acho que a primeira, para quem não me conhece, tem muita gente aqui que já está fazendo bastante coisa, mas assim, para quem não conhece ainda, talvez essas lives das terças e quintas às 8 horas da manhã, abertas, gratuitas, sejam um bom caminho. Estou com um projeto muito bonito nas terças-feiras à noite, só que a semana sim, semana não. Na próxima semana tem, com um amigo meu pianista, Leandro Cabral, onde a gente está fazendo um projeto que chama Variações sobre o Vazio. E estou com muitos cursos também, cursos de pranayamas, cursos de bandas e mudras, um curso que eu comecei há uma semana atrás, que chama Potência da Sutileza na Prática do Yoga. E está tudo disponível, tenho gravado, tenho aproveitado que as coisas são online, eu gravo para aquelas pessoas que não podem fazer naquele Uhum. momento, e acaba se tornando um curso online também disponível para cada um fazer na hora que quiser. Então tem bastante coisa. Legal, No YouTube tá cheio de aula, no meu YouTube Marcos Rojo, Hatha Yoga, cheio de coisa. que delícia. A Stephanie lembrando aqui do simpósio. Gente, é verdade, vai ter um evento imperdível, que é o Simpósio Internacional de Yoga Terapia, o segundo. A gente fez o primeiro no ano passado, presencial, e vai fazer esse segundo agora, dias 12 e 13 de setembro, totalmente online, com vários palestrantes internacionais, pessoas super reconhecidas nas suas áreas de atuação, e também do Brasil, né? E é um evento realmente muito especial para a gente. O simpósio está lá na minha página, tem também o link para quem quiser conhecer mais. Tem várias coisas na bio ali, a famosa bio. Tem muitas Uhum. coisas que podem ser acessadas. Marcos, se me permite a oportunidade e o espaço, também Ó, queria trazer as pessoas para. Eu vou estar fazendo
um retiro em outubro, é só um aviso rápido, assim. Um retiro em outubro de jejum e silêncio. São 4 dias que vai acontecer virtualmente e tá na minha bio. Você me fez lembrar essa Olha, famosa bio vai aí. ser um... Vai ser online, também. Não sei como vai ser, mas me parece, pela equipe que está me assessorando, me ajudando e idealizando, pelo jeito vai ser bem lindo, bem, bem gostoso. Eu queria ouvir suas palavras finais, porque a qualquer momento nós vamos nos desconectar. Sim. Finais, assim, em aberto? O que você sentir de passar para todo mundo. E já deixo a minha gratidão por você ter aceitado, por você ser quem é, sua família e o carinho enorme que eu tenho por todos. Eu termino agradecendo a você, eu agradeço muito as pessoas que têm participado. Eu tenho realmente me impressionado muito, muito, muito mesmo com, com como o yoga, né, ele pode ser uma prática que nos desperta. Né? Eu tenho realmente me impressionado todos os dias quando a gente coloca o yoga nesse ponto de vista, né, de uma prática que, que nos proporciona uma experiência, né, antes de tudo, acima de tudo, uma experiência, como sendo uma prática experiencial, né, e alguma coisa que está muito além da técnica, muito além do aspecto filosófico, mas como sendo alguma coisa que nos proporciona verdadeiras experiências concretas, né, eu me emociono e me inspiro muito, né, em ver como isso pode despertar realmente sensações nas pessoas e tenho me encantado com essa troca, né, que eu tenho tido com as turmas. Então, meu convite é esse, né, de praticar o yoga com esse ponto de vista da sensibilidade, da experiência, né, daquilo que pode ser sentido, percebido por trás das técnicas, além das técnicas, né, no corpo, saindo um pouco desse aspecto racional, lógico, e que a gente possa, né, entrar cada vez mais como alguma coisa realmente sentida da pele para dentro. E Sim, é isso. sim. Que bênção, que bom. Toda essa conceitualização, às vezes, ela faz as pessoas se distanciarem dessa sensação toda, né? Eu acho bastante importante, pertinente mesmo, vivenciar o yoga unido com seu próprio corpo, né? É isso. Que bom. Querido, mais uma vez, muito agradecido. Que delícia conversar com você. Eu ainda estou sondando como é que eu faço para chegar no restante da família. E quero quero ticar todos. Olha, Que portas bênção. abertas, Peron. Com certeza, portas abertas com todo mundo. Eba, que delícia. Então tá bom. Um abraço para todos, beijos para todos e para você que esse seja o ano sabático cheio de realização no yoga como está sendo. Obrigado. Obrigado, Beron. Obrigado todo mundo que está aqui também. Boa noite. Beijos. Agradecido a todo mundo que esteve aí com a gente. A gente tem então esses trabalhos todos que vocês viram. Entrem nas nossas bios e vocês vão descobrir um pouquinho mais de tudo isso. Gratidão, até já, namastê.